Na manhã de 12 de agosto de 2025, uma das figuras mais conhecidas do varejo farmacêutico brasileiro acordou algemado. Sidney Oliveira, que construiu um império de mais de 1.200 lojas da Ultrafarma espalhadas pelo país, se tornou o centro da maior investigação de fraude fiscal já vista no setor varejista brasileiro. O que parecia ser apenas mais uma operação policial se revelou um esquema bilionário de corrupção que abalou as estruturas da Secretaria da Fazenda de São Paulo, expôs como empresas gigantes podem manipular o sistema tributário para lucrar milhões às custas dos cofres públicos. Para entender a magnitude dessa fraude, precisamos conhecer o império construído por Sidney Oliveira. A Ultrafarma não é apenas uma rede de farmácia, é um colosso do varejo brasileiro. Com mais de 1.200 lojas espalhadas por todo o país, a empresa se tornou sinônimo de medicamentos baratos e acessibilidade, especialmente para a população de baixa renda. Sidney Oliveira transformou-se no rosto da marca. Suas aparições constantes na mídia e campanhas publicitárias o consolidaram como um dos empresários mais reconhecidos do Brasil. Mas por trás da imagem de sucesso empresarial, investigações revelaram uma realidade muito diferente. 2 semanas antes de ser preso, Sidney Oliveira tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo dessa história. Em julho de 2025, o empresário assinou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público de São Paulo no valor de 32 milhões. Mas o mais chocante não foi o valor do acordo, foi a confissão. Durante a audiência judicial, Sidney Oliveira admitiu ter participado de organização criminosa para cometer fraude fiscal. O vídeo da audiência, que vazou posteriormente, mostrou um empresário relutante que inicialmente resistiu à confissão. "Eu nunca cometi fraude fiscal, doutor", disse Oliveira ao coordenador do GAECO, mas sob pressão acabou admitindo sua participação no esquema criminoso. Este acordo, homologado pela justiça, previa o pagamento de 60 parcelas e a adoção de medidas rigorosas de compliance na Ultrafarma. O que ninguém sabia é que este era apenas o início de uma investigação muito maior. Na madrugada de 12 de agosto de 2025, a Operação Ícaro foi deflagrada. O nome não foi escolhido por acaso, em referência ao mito grego do jovem que voou alto demais e teve suas asas derretidas pelo sol, simbolizando a queda daqueles que abusaram de seu poder. Sidney Oliveira foi preso em uma chácara em Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo. Simultaneamente, Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop há mais de 30 anos, foi detido em um apartamento na zona norte da capital. Mas o alvo principal da operação era outro: Arthur Gomes da Silva Neto, auditor fiscal e supervisor da Diretoria de Fiscalização da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Ele é apontado como o cérebro por trás de um dos maiores esquemas de corrupção fiscal já investigados no Brasil. A operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão, além de determinar o sequestro de bens dos investigados. O que os agentes encontraram superou todas as expectativas. As investigações revelaram um esquema sofisticado que funcionava desde 2021. O mecanismo era aparentemente simples, mas os seus efeitos foram devastadores para os cofres públicos. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, possui um sistema de cashback. As empresas podem descontar valores pagos em operações anteriores quando revendem mercadorias. É um mecanismo legítimo e essencial para evitar bitributação, mas Arthur Gomes da Silva Neto transformou esta regra em uma máquina de fazer dinheiro. Como supervisor da Diretoria de Fiscalização, ele manipulava processos administrativos para inflacionar artificialmente os valores dos créditos concedidos às empresas participantes do esquema. Em contrapartida, ele recebia pagamentos mensais milionários de uma empresa registrada no nome de sua própria mãe, um método clássico de lavagem de dinheiro que passou despercebido por anos. Os números são impressionantes. Desde 2021, o esquema movimentou cerca de 1 bilhão em propinas. Para colocar isso em perspectiva, é mais dinheiro do que o orçamento anual de muitas cidades brasileiras. Como funcionava na prática esse esquema milionário? As investigações do Ministério Público reconstituíram cada passo da operação criminosa. Primeiro, empresas como Ultrafarma e Fast Shop procuravam Arthur Gomes com pedidos de ressarcimento de crédito de ICMS. Esses pedidos, em condições normais, passariam por uma análise técnica rigorosa e objetiva, mas Arthur não conduzia análises normais. Ele facilitava os processos, acelerando as aprovações
e principalmente inflando os valores de crédito concedidos, que deveria ser milhares, tornavam-se milhões. Que deveria ser negado era aprovado. Ele auxiliava as empresas a conseguir o ressarcimento de crédito de ICMS de várias formas. O fiscal coletava a documentação diretamente das empresas, revelou o Ministério Público. Em seguida, os valores excedentes à diferença entre o que era devido e o que foi pago eram convertidos em propina. Uma porcentagem significativa retornava para Arthur através das empresas fantasmas registradas no nome de sua mãe. Este ciclo vicioso continuou por anos, drenando recursos que deveriam ser investidos em saúde, educação e infraestrutura para São Paulo, por exemplo. Enquanto os cofres públicos eram saqueados, os participantes do esquema ostentavam um padrão de vida incompatível com suas rendas declaradas. Sidney Oliveira não apenas expandiu drasticamente sua rede de farmácias, mas também passou a viver uma vida de luxos extravagantes. Em 2023, o empresário se casou na Tailândia, em uma cerimônia luxuosa que chamou a atenção nas redes sociais. A escolha do local não foi casual. Investigadores suspeitam que o país asiático, conhecido por suas leis bancárias permissivas, podem ter servido para a movimentação de recursos ilícitos. Recém-saído da prisão, Sidney Oliveira surpreendeu ao estrelar uma nova campanha publicitária da Ultrafarma, como se nada tivesse acontecido. A estratégia de marketing foi ousada, mas revelou o nível de desconexão entre o empresário e a gravidade das acusações que enfrenta. Durante as buscas na residência de Arthur Gomes da Silva Neto, os agentes fizeram uma descoberta que confirmou as suspeitas. Uma quantidade significativa de dinheiro em espécie foi encontrada em sua casa. Esse achado é particularmente relevante porque auditores fiscais, mesmo em posições de supervisão, não possuem salários que justifiquem tal acúmulo de recursos. O salário de um auditor fiscal em São Paulo, embora digno, está muito aquém dos valores movimentados no esquema. A empresa registrada no nome da mãe de Arthur funcionava como uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro. Através dela, passaram milhões de reais em serviços de consultoria que nunca foram efetivamente prestados. Paralelamente, investigações revelaram que tanto a Ultrafarma quanto a Fast Shop obteram vantagens tributárias anômalas no período investigado. Ressarcimentos que normalmente demorariam meses ou anos para serem aprovados eram liberados em questões de semanas. A defesa de Sidney Oliveira rapidamente se mobilizou 10 dias após a prisão. Em 22 de agosto, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu um habeas corpus que permitiu ao empresário permanecer em liberdade e ainda sem pagar a fiança, que havia sido estipulada em 25 milhões de reais. A juíza relatora Carla Haral considerou o valor, abre aspas, abusivo e muito acima da renda de Oliveira, fecha aspas, que declarou ganhos de aproximadamente 5 milhões anuais, apenas um quinto do valor da fiança exigida. Essa decisão gerou polêmica. Como o empresário, que admitiu participar de um esquema de fraude bilionária, pode alegar não ter condições de pagar uma fiança de 25 milhões? A discrepância entre o patrimônio aparente e a renda declarada levanta questões sobre a real extensão dos recursos obtidos ilicitamente. Mário Otávio Gomes da Fast Shop também foi beneficiado por decisão similar, permanecendo em liberdade sem pagamento de fiança. O escândalo atingiu profundamente a Secretaria da Fazenda de São Paulo. Além de Arthur Gomes da Silva, as investigações revelaram o envolvimento de outros 6 auditores fiscais que foram imediatamente afastados de suas funções. A Secretaria da Fazenda emitiu nota oficial reconhecendo a gravidade da situação. Abre aspas, a administração fazendária reitera seu compromisso com os valores éticos e justiça fiscal, repudiando qualquer ato ou conduta ilícita. Mas o dano já estava feito. A credibilidade de todo o sistema fiscal paulista foi abalada. Se um esquema desta magnitude pôde operar por 4 anos sem detecção, quantos outros podem estar em funcionamento? A Receita Federal também iniciou investigações paralelas para verificar se o esquema se estendeu para tributos federais. O rastro de documentos e transações financeiras está sendo minuciosamente analisado. Por trás dos números bilionários e das operações policiais, existe uma realidade cruel. Cada real desviado dos cofres públicos representa serviços que deixarão de ser prestados à população. Os 1 bilhão em propinas do esquema poderiam ter construído 20 hospitais de médio porte ou 100 escolas. Poderiam ter financiado milhões de cirurgias, comprado
equipamentos médicos essenciais ou reformado centenas de unidades básicas de saúde. São Paulo, apesar de ser o estado mais rico do Brasil, ainda enfrenta deficiências graves em setores básicos como saúde e educação. Cada operação fraudulenta como esta amplia essas deficiências e perpetua desigualdades sociais. As verdadeiras vítimas desse esquema são os milhões de paulistas que dependem dos serviços públicos e que, sem saber, foram lesados por empresários e funcionários públicos corruptos. Apesar das solturas de Sidney Oliveira e Mauro Gomes, o Ministério Público foi claro. Independentemente da soltura, o Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos continuará as investigações. O caso está apenas começando. Arthur Gomes da Silva Neto permanece preso e sua colaboração pode revelar ramificações ainda maiores do esquema. Existem indícios de que outras empresas e outros auditores podem estar envolvidos. A Receita Federal está conduzindo uma auditoria completa no sistema de concessão de créditos tributários, não apenas em São Paulo, mas em todo o país. O objetivo é identificar padrões suspeitos e possíveis réplicas do esquema em outros estados. O escândalo abalou não apenas o setor público, mas também o mercado farmacêutico brasileiro. Acionistas e investidores da Ultrafarma passaram a questionar a sustentabilidade dos lucros extraordinários apresentados pela empresa nos últimos anos. Concorrentes do setor começaram a ser investigados para verificar se também se beneficiaram de esquemas similares. A credibilidade de todo o setor varejista farmacêutico foi questionada. Fornecedores e parceiros comerciais da Ultrafarma iniciaram revisões de contratos e compliance, temendo serem associados ao escândalo. Bancos que financiaram expansões da rede passaram a reavaliar suas operações de crédito. O impacto vai além do financeiro. A marca Ultrafarma, construída ao longo de décadas como sinônimo de preços baixos e acessibilidade, agora carrega a mácula da associação com corrupção. O caso Ultrafarma expõe falhas sistêmicas profundas no controle dos recursos públicos brasileiros. Como o esquema de 1 bilhão pôde operar por 4 anos sem ser detectado por mecanismos de controles internos. A resposta revela problemas estruturais como fiscalização insuficiente, sistemas de auditorias deficientes e uma cultura organizacional que não prioriza a prevenção de fraudes. Quando o crime compensa mais que a honestidade, o sistema falha. Este caso também demonstra como empresas aparentemente idôneas podem estar envolvidas em práticas criminosas. A reputação pública não é garantia de conduta ética nos negócios. Para o cidadão comum, a lição é clara: vigilância e cobrança são essenciais. Só através da pressão social e do acompanhamento das investigações é possível garantir que casos como este não se repitam. A fraude bilionária da Ultrafarma é mais do que um caso de corrupção. É um retrato da vulnerabilidade das instituições brasileiras e do custo que a sociedade paga quando a impunidade se torna regra. Sidney Oliveira, que um dia foi símbolo do empreendedorismo brasileiro, hoje representa o lado sombrio do sucesso empresarial construído sobre bases ilegais. Sua confissão e a prisão marcam o fim de uma era de aparente invencibilidade. Arthur Gomes da Silva Neto, funcionário público que deveria zelar pelos recursos do Estado, transformou-se no principal algoz dos cofres públicos paulistas. Sua prisão é um alerta para outros servidores que possam estar tentando o caminho da corrupção. Os 1 bilhão desviados nunca retornarão integralmente aos cofres públicos, mas a Operação Ícaro deveria enviar uma mensagem clara. Não importa o tamanho da empresa ou da influência do empresário, a justiça pode e vai alcançar aqueles que lesam o interesse público. Mas somente em teoria, porque na prática, meu amigo, no Brasil, quem pode mais chora menos. Casos como esse são mais comuns do que se imagina. É só lembrarmos de casos como o de Ricardo Nunes com a Ricardo Eletro, Sidney Piva com a Itapemirim, Eike Batista, Marcelo Odebrecht ou Joel Batista e tantos outros, que fizeram o que quiseram e no final das contas o crime compensou. E se você chegou até aqui, nada mais justo do que dar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!